Olá, olá pessoal, bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje, aqui no nosso devocional diário, nós vamos falar um pouco da, da morte de Jacó, das bênçãos que ele deu aos filhos antes dele falecer, antes dele ele vir a falecer. Ele chamou aí todo o seu clã, como digamos assim, né? A sua tribo, e mandou: venha a mim todos os meus povos, encoste aqui. E ele foi chamando assim cada um dos filhos e foi dando as bênçãos a cada um deles conforme a sua vivência, aquilo que ele viu de cada um deles, a natureza de cada um, o que eles faziam entre, entre si e o que eles faziam fora de entre a tribo, de quando eles estavam fora. Aí, conforme cada coisa que ele viu e absorveu de cada um dos filhos, ele deu uma bênção para cada um deles, inclusive o primogênito, né? O primogênito dele, ele, ele disse que ele seria o mais excelente. Ele poderia ser o mais excelente, mas ele subiu a cama dele, então ele não poderia ser o mais excelente. E ele era filho da juventude, do vigor e da força. Então ele era o primogênito e ele poderia ser o mais excelente de todos. Mas, no entanto, ele não deu a excelência a ele, porque ele disse: você profanou, você subiu a minha cama, então você não vai ser o mais excelente por conta disso. E aí ele foi chamando a cada um ele deu uma bênção, cada um ele distribuiu a bênção do céu, a bênção do Senhor para cada um deles. E Judá também recebeu uma grande bênção. Ele disse que Judá era um leão, tipo um leãozinho. Mas quando ele ficasse velho, seria um leão velho. Quem poderia despertar esse leão da tribo de Judá? Quem? Quem poderia despertar esse leão? Então, meus irmãos, Jacó anteviu, né, a vinda de Cristo. Ele disse que quem poderia acordar este leão, o leão da tribo de Judá? Ele já estava falando que Judá seria muito excelente entre os irmãos e que os irmãos tudo se curvaria a ele, porque seria uma tribo de excelência, né? Uma tribo de excelência. E Benjamim, ele disse que Benjamim seria um lobo que despedaça pela manhã e à noite repartirá os seus despojos. Então, quer dizer, para cada um ele deu uma bênção, para cada um ele disse como seria a vida deles, e ele disse que eles se congregariam em Israel. Cada um deles faziam as suas tribos, mas se congregariam em Israel. Grandes nações sairiam deles, mas eles não iriam
operar sozinho, né? E Deus está sempre com Israel. E essas foi aí a passagem aí de Jacó, né? De Israel, quando estava perto de falecer. E também deu as bênçãos aos filhos de José, né? A Benjamim, que era irmão de José, e a Manassés e Efraim. Também deu as bênçãos a eles dois. Ele disse que esses dois aqui também são meus. Depois de mim, depois desses dois aqui, se você tiver mais filhos, aí sim, eles são teus. Mas esses dois são meus, né? Ele disse que José era um ramo frutífero, era um homem de excelência, mesmo sendo vindo de grandes percalços que teve que passar por causa dos seus irmãos, ele se tornou um homem de excelência, digno de ser não só governador, mas ser rei. Então, se tornou um homem de excelência, José. Então, cada um dos filhos de Jacó, ele deu conforme o seu parecer, a sua vivência, a cada um deles. Ele não fugiu nem um pouco, né, da sabedoria divina. Foi Deus que inspirou ele naquela hora ali. Ele estava já para partir, para ele dar as bênçãos a cada um deles. E tanto é que assim que ele terminou de falar a cada um deles, ele inspirou e veio morrer a morte, né? Se inspirou e veio a óbito. Então, foram enterrar ele em Canaã, foi o que ele pediu. O último pedido dele foi para: não me deixe ser enterrado no Egito, me leve para o campo de Macpela, e lá serei enterrado na terra lá do, do pai dele, aonde Abraão comprou a terra para isso, né? Então, pediu para ser levado para este lugar para ser sepultado ali. Ele não quis ficar lá no Egito e ser sepultado lá. Então, ele queria que fosse lá em Canaã. E assim foi como ele realmente queria. E José poderia fazer isso e fez, né? Levou ele depois de morto e sepultou ele lá junto dos pais dele, né? Então, chegou aí o fim de, de Jacó e começando aí uma nova história em Israel, porque a partir daí a gente sabe que Jacó morreu e aí o pessoal dele ficou no Egito. E depois disso, eles começou a se reproduzir e muito rápido e estavam aumentando um grande povo. Os egípcios estavam morrendo de medo já deles, porque estava se tornando uma nação já grande e poderosa. Aí o novo rei, que o faraó anterior já tinha morrido, José também já tinha morrido, não conhecia, começou a dizer: não, esse povo vai crescer demais, é melhor a gente começar a dar um basta neles bem aqui. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo e depois eu conto isso para vocês em um outro vídeo. Agora, eu queria só ler um trecho aqui da palavra de Deus, aonde Jacó já estava no leito, ele estava abençoando a cada um dos filhos. E ele falou aqui alguma coisa aqui que me chamou muito, muito, muita atenção. E quando ele estava dando as bênçãos, ele disse assim: assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo:
Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse a Israel, a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra do vosso pai. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra, a mais do que os teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco, da mão dos amorreus. Depois dele fazer tudo isso, ele deu isso aqui para um pedaço de terra para abençoar, né, o ave de Efraim e de Manassés. Aí aqui mais na frente ele disse, cada um dele dos filhos, né, ele disse, Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Olha só, impetuoso como a água, não serás mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão, Levi, as suas espadas são instrumento de violência. O seu decreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque o seu furor mataram homens na sua teima, arrebataram bois. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da pressa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se, como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? Aquele que eu comentei agora, hein? Está escrito bem aqui na palavra de Deus, aonde ele diz exatamente isso sobre o Judá, né? E ele fala mais algumas coisas, ele disse assim, olha só como isso aqui já aponta exatamente para Cristo. Diz assim, ó, o cetro não se arrebatará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa. Mais excelente ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Glória a Deus. Aí aqui ele fala também que José era um ramo frutífero e ele frutificava em tudo que punha a mão, florescia. José foi uma das bênçãos que o pai dele deu para ele, muitíssima. Ele disse que do arco susteve o forte braço e as mãos foram fortalecidas. Então José tinha toda a bênção do pai dele desde pequeno. Foi um homem abençoado, embora teve esses percalços para poder chegar ao Egito, para poder se tornar governador e salvar a sua nação. Amém? Glória a Deus. Este foi o vídeo de hoje, a palavra de Deus aqui, para que nós pudéssemos observar essa história fantástica de José no Egito. E daqui a gente pode tirar grandes lições para as nossas vidas, né? Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos proteja em nome de Jesus, para a glória de Deus. Agora ora assim comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso casinho da hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Que o Senhor vos guarde, vos proteja, vos abençoe. Que a graça do Senhor lhe dê paz e lhe dê prosperidade todos os dias.
Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Ajude o Evangelho do Senhor chegar a mais pessoas. E seja você aí o canal de bênção que vai levar também a palavra de Deus a mais gente, a mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus. Até amanhã com mais um vídeo, se o Senhor nos permitir. E a partir de sexta-feira, nós vamos estar, da próxima sexta de hoje a 8, nós vamos estar aí lendo e comentando o Evangelho segundo escreveu Lucas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Esta semana nós ainda vamos estar vendo aí a história aqui de José e vamos estar vendo mais umas outras histórias que está aqui no livro de Gênesis e que está também no livro de Segunda Reis e Primeira Reis. Nós vamos estar vendo aí, se vocês quiserem sugerir, fazer um vídeo qual das palavras, da palavra de Deus, é só colocar aí nos comentários e nós vamos estar fazendo um vídeo a respeito da palavra que vocês disserem. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Paz e prosperidade eu desejo a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus.